Olá, bom dia. Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês, que é 1 de Samuel, capítulo 1. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, de poder partilhar mais uma vez a tua palavra com os meus irmãos que vão ouvir, meus irmãos e irmãs em Cristo. Mas antes disso eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, por pensamentos e ações e atitudes. E pedir que o Teu Espírito Santo me guie nessa palavra que eu vou partilhar com os meus irmãos. Que seja uma palavra de bênção, Senhor, que possa também aumentar mais e mais a nossa fé. Oro para que o Espírito Santo me use mais e mais, tudo para a Tua honra e glória, Senhor. Que eu fale em espírito, mas não em carne. Tudo que eu esteja a fazer, Senhor, é somente para glorificar o Teu nome. E que possas também alcançar mais almas, Senhor. Que essa palavra possa tocar nos corações, possa exortar, Senhor. Possa aumentar mais e mais a nossa fé. E nos fazermos mais parecidos contigo, Senhor. Tudo para a Tua honra e glória e majestade, Pai. Toca, Senhor, toca, alcança mais almas, Senhor, em toda a parte do mundo. Que esse vídeo possa chegar, Senhor. Possa, Senhor, convencer as pessoas dos seus pecados, possa fazer as pessoas ficarem mais perto de Ti, Senhor, e reconhecerem que nada são sem Ti, meu Deus. Obrigada, Pai. Amém. Então, eu vou começar a ler 1 de Samuel, capítulo 1 até 22, mas se vocês quiserem ler depois quando eu reverem o vídeo outra vez, e podem ler de capítulo 1 todo, que vai até verso 1 até 28. Eu vou ler. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufé e Eframita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, e a da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor Efoni e Fineias, os dois filhos de Eli. No dia em que a Cana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que a Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Alcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com a amargura da alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dareis um filho ao Senhor, e darei por todos os dias a sua vida sobre a sua cabeça, e não passará a navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. A Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tem a tua serva por filha de Belial? De multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Acha a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e então voltaram para casa
e a Ramá. Elcana teve relações com a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passando algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: Tenho pedido o Senhor. Quanto àquele homem, Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. A Ana não subiu, disse o seu marido: Depois que o menino for desmamado, então o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele ali fique para sempre. Nós podemos ver que essa história fala, na palavra de Deus fala sobre a Ana, que não podia ter filhos, que Deus tinha cerrado o seu ventre. E ela era, pronto, o seu marido chamava-se Elcana, que tinha duas mulheres, que era a Penina, que tinha filhos, e a Ana não tinha nenhum filhos. Então, anualmente, todos os anos eles iam oferecer sacrifício ao Senhor, dos exércitos em Siló. Então ali eram os sacerdotes do Senhor, Efoni e Finéias, os dois filhos dele, porque eles iam lá, iam entregar a sua família toda, a Cana e a sua família, as suas duas esposas, ele ia entregar, ia fazer sacrifício. Mas a Ana estava muito perturbada na sua alma, triste, angustiada, porque ela tinha um sonho de ser mãe, gostaria de dar um filho, mesmo que o marido a amava, mas a sua alma estava triste, o seu coração sempre estava triste, porque ela não podia ter filhos, e ao mesmo tempo a sua rival a provocava, toda a oportunidade que ela tinha provocava a Ana, porque ela tinha mais filhos do que ela não tinha nenhum filho, então irritava ela todo o tempo, provocava ela todo o tempo, e ela ficava amargurada, toda perturbada em sua alma. Então teve uma vez que eles foram prontos para levar sacrifício, como eles faziam anualmente. Então ele perguntou a Ana: por que estás tão triste? Porque ela nem comeu nem bebeu, estava tão abatida, porque mesmo que o marido a amava. Ele disse assim: mas não sou melhor, porque ele diz assim, deixa eu ver onde que é essa passagem que eu acabei de ler. Então a Cana, assim aconteceu no momento, todas as vezes Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então a Cana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ele disse: não te sou melhor do que 10 filhos. Ela tinha todo o amor do marido, mas ela tinha um sonho de dar um filho, também ser mãe, como qualquer outra mãe queria. Então, depois disso, quando eles acabaram de comer, ela levantou-se e foi orar, foi ao templo, foi orar, que até, porque aqui diz assim: então Ana levantou depois de comer, beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Eli estava sentado perto do pilar do templo do Senhor. Então a Ana foi orar, foi entregar a sua dor a Deus, orou, mas com o seu coração, só se ouvia mover dos seus lábios. Ela estava tão perturbada, tão... Opa, é triste, né? Porque ela ver a outra ter mais filhos, ela não ter nenhum filhos e a provocar todo o tempo, não deve ser fácil o que ela passou. E ela então clamou a Deus, entregou toda a sua dor a Deus, até fez uma petição, fez um voto a Deus que se Deus se lembrar da sua serva, ela vai dar o seu filho, entregar o seu filho para servir ao Senhor para sempre no templo. Ela prometeu e fez esse voto, entregou a sua dor, sinceramente, honestamente entregou tudo a Deus. Então, passando um tempo, depois dessa oração, antes disso, Elias, quando a viu os seus lábios a mover só e não orava, ele pensou que ela estava bêbada, mas não, ela estava a orar com o coração, falando com Deus, os lábios estavam a mexer, mas com o coração. Mesmo às vezes, quando a gente não consegue orar, é um exemplo, né? Não consegue orar, mesmo só dobrar os joelhos e falar com Deus em espírito, Deus ouve, entregar a nossa dor e confiar. Quando ela fez isso, quando a Ana fez isso, ela confiou
Saiu de lá, o seu semblante mudou, ficou mais confiante, saiu de lá mais confiante quando ela fez esse voto, entregou a sua dor a Deus, até que Elias pensou que ela estava bêbada, e depois ele disse assim, não, depois que ela disse, não, Senhor, eu não estou embriagado, nem bebi nenhuma bebida forte. Ele disse, ele só pedir, pronto, porque ela disse assim, eu vou ler para vocês entenderem. Não, que ele disse assim, ele disse, e ele lhe disse, até quando estarás tu embriagada? A parte de ti o vinho. Ana, porém, respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela estava atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ela derramou a sua alma, a sua dor, entregou a sua dor ao Senhor. É isso que nós também devemos fazer quando nós também estamos a passar por umas situações difíceis, ou uma coisa que nós estamos a pedir há muito tempo a Deus, e devemos entregar a nossa dor. Não é tipo fardo a Deus, entregar o nosso fardo a Deus e confiar. Foi o que a Ana fez, ela entregou o seu fardo a Deus, fez uma petição, saiu de lá mais confiante, o seu semblante mudou. Então ela teve relações com o seu marido, e depois, passando o tempo, o Senhor lembrou dela. Passando algum tempo, ela engravidou e deu à luz o seu filho, que deu o seu nome Samuel, porque ela pediu ao Senhor, depois esse nome, porque ela pediu Samuel, um filho. Então Deus lembrou-se dela e ela prometeu entregar, levar, apresentar ao Senhor, para ficar lá também para sempre quando fosse, porque o marido anualmente, todos os anos, ele prestava sacrifícios e ele levava para Deus então a Ana disse que ia cumprir o seu voto assim que o filho ia ser desmamado, e quando ela ia apresentar ao Senhor, ele ia ficar já, porque ele ia servir. Vocês sabem a história de Samuel, né? Que é o que se tornou um profeta. Então, o que é que nós podemos tirar daqui dessa passagem bíblica, da palavra de Deus? Que nós não devemos desistir de orar, de buscar, porque no tempo de Deus, Deus ouve. Quando nós estamos a orar de coração sincero, mesmo às vezes quando estamos ou situações em tribulações ou aflições, a gente não, né, quando tem algum problema, a gente não vai deixar de orar, a gente vai, mesmo que a gente não consegue, basta só dobrar o joelho, sermos sinceros, derramar a nossa dor, entregar a nossa dor nas mãos de Deus, o fardo, para não ser pesado. Deus nos ajuda, fortalece, Deus ouve a nossa oração. Isso mostra aqui o quê? Que Deus pode fazer o impossível. Isso mostra que nós devemos perseverar em oração, não desistir, continuar a buscar a Deus. Mesmo que não importa o tempo que vai ser respondido, mas não desistir. A Ana persistiu na oração. Eu sei que também, muitas das vezes, quando o nosso coração está atribulado, quando nós estamos com mágoas, às vezes a nossa oração não é ouvida. Às vezes Deus permite a oração não ser ouvida por causa que o coração... Como é que está o nosso coração? Está amargurado, com mágoa? Assim como a gente pode ver exemplo, a Ana estava também chateada, irritada com a Penina, porque a Penina provocava e porque Deus tinha cerrado o seu ventre. Às vezes Deus permite também situações dessas acontecer, porque o nosso coração está amargurado, perturbado. Porque Deus diz na tua palavra que nós devemos levantar as mãos santas, e muitas das vezes, se calhar, as orações não são ouvidas, ou por mágoa, falta de perdão. Então, muitas vezes, o que é que nós temos que fazer? Entregar a nossa dor, pedir a Deus para nos ajudar, entregar a nossa dor porque Ele ouve, confiar, porque a fé também ajuda a mover montanhas. Quando a gente crê mesmo que aparentemente parece que nada está a acontecer, mas Deus está a trabalhar. Às vezes também Deus permite para a gente passar por situações, para ver onde é que vai a nossa fé, se a gente desiste de orar ou não, se a gente continua, ou mesmo para nos fazermos ficarmos mais crescidos. Então a história da Ana é uma história muito linda, porque ela é uma mulher que entregou o seu filho, Deus lhe deu, mas ela entregou para servir ao Senhor, entregou aquilo que ela pediu ao Senhor, mas depois, mais tarde, ela foi abençoada com mais filhos. Se vocês lerem a história toda de Samuel, lerem mais outros capítulos mesmo,
vão ver como Deus abençoa ela mais, com mais filhos, porque ela deu aquilo que era seu para Deus. Deu, ofereceu, deu, prometeu, fez um voto e confiou, o seu semblante mudou. Então, eu vou deixar aqui para vos encorajar. Não desistem de orar. Mesmo que às vezes a gente ora em espírito, mesmo que às vezes não consiga, basta só a gente dobrar o joelho, ou mesmo orar com salmos, porque tem muitas salmos e tem outras partes também da Bíblia que também são as orações de Davi, orações de Salomão, tem de Daniel. Olha, mesmo a gente pode pegar a Bíblia, quando a gente não consegue fazer orações com a palavra de Deus também, ou mesmo só derramar lágrimas com o joelho no chão, não desistir de buscar, porque é aí no momento que a gente tudo parece que Deus não está a ouvir, é aí no momento que as coisas que Deus está a operar, é como no momento em que nós estamos fracos, é aí que a gente nos fortalece, é aí que Deus nos fortalece na fraqueza. Então, não desista de orar. Se está a orar para alguma situação, continue a buscar a Deus. Agradece, comece a agradecer. Porque a gente às vezes pedimos mais do que. Mas não devíamos agradecer mais. Agradecer por aquilo que Deus fez conosco, agradecer por Deus ter enviado o seu único filho por nós, para nos salvar, Jesus. Agradecer pelo seu amor, agradecer pelo ar que a gente respira, por aquilo que nós temos, por Ele cuidar de nós todos os dias, porque só o fato de eu estar aqui a falar com vocês é um milagre. Eu andar, ter vida, respirar, é um milagre. Então, o que eu quero deixar aqui, que a oração é a melhor coisa que a gente deve fazer, é porque Deus quer que a gente converse com Ele, tenha intimidade, Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Então não desista. Se for algum familiar que vocês estão a orar, que não está salvo, que não quer saber da palavra, que não quer saber do caminho do Senhor, de Jesus, não desistam, continuem a orar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé e confiar, entregar o fardo na mão de Deus, que Deus cuida de nós. Então a Ana foi persistente, ela orou, ela buscou, confiou, fez um voto, confiou, e o milagre está aí. Ela teve o filho, Samuel, e Deus a abençoou ainda mais. Mas às vezes Deus, como eu disse, às vezes Deus permite algumas orações não serem ouvidas, talvez para nós não estamos preparados ainda para receber, ou talvez para nós estarmos mais crescidos, ou talvez porque às vezes vamos afastar do Senhor, porque já temos aquilo que a gente quer. Mas é isso que eu vos deixo aqui, que a oração é muito importante na vida de um cristão, e para continuar a orar, não desistir, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, que é muito importante, e não perca a fé, assim como aconteceu com a Ana, ela que não podia ter filhos, mas depois Deus lembrou-se dela. E também analisar como é que está o nosso coração quando a gente está a orar, se estamos com mágoa de alguém ou se estamos atribulados. Entregar a nossa dor, a pedir a Deus para nos ajudar, porque Ele nos ajuda. É isso que eu deixo aqui para vocês, essa palavra, que espero que tenham entendido. E leiam, porque é uma história muito linda, e é uma história também que vai aumentar a nossa fé. É uma história, não é a palavra de Deus, né? Que aconteceu mesmo. Vai aumentar a nossa fé e vai nos fazer também analisar como é que está o nosso coração. Será que nós somos assim sinceros diante da presença de Deus? Será que nós entregamos a nossa dor, tudo no nosso coração mesmo a Deus? É isso que eu deixo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus vos abençoe e que tenham um bom dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.